e oração. Esse é o tema que eu gostaria de conversar um pouquinho com você nesta noite. Eu gostaria que você pensasse em algumas questões nesse momento. O que é orar? O que é orar? Por que devo orar? Será que realmente sei como orar? E mantenho uma vida de oração diariamente? Como está a tua vida de oração? Queridos, nós cantamos a música Falar com Deus. É uma música muito linda. E essa música responde. O que é orar? Falar com Deus. Que privilégio, né? Nós temos. Eu gosto muito de música. E existe uma música da Etienne, pode ser que você conheça, que tem o nome de Tão Incrível. E essa música diz o seguinte, que não há nada tão incrível que falar com o Rei do Universo e ter certeza de que Ele ouve e atende cada prece de um filho seu e estende a sua mão. Isso é maravilhoso, não é? Eu posso orar para esse Deus, eu posso falar com esse Deus, abrir o meu coração para esse Deus. Devo orar porque a oração me traz calma, a oração me satisfaz e é realmente um privilégio falar com o nosso Deus. E por que devemos orar? Como já disse, a oração nos faz bem, né? Nos traz calma, nos satisfaz. Faz-se necessário conversar com... Eu converso com um amigo, eu conto para o meu Deus as minhas fraquezas, as minhas vitórias, as minhas tristezas, as minhas alegrias. Eu tenho esse privilégio. E eu gostaria de falar sobre uma oração que nós conhecemos, com certeza. Está no livro de Mateus. Abra a sua Bíblia aí, na sua casa, onde você está. No livro de Mateus, no capítulo 6, e vamos ler juntos a partir do versículo 7. Mas antes, vamos fazer mais uma oração? Paizinho querido, mais uma vez imploramos a presença do Teu Espírito Santo para que Ele venha dar a nós o entendimento e sabedoria necessária e também a disposição para colocar em prática em nossas vidas o que vamos estudar nesse momento. Perdoe os nossos pecados para que o Senhor possa aceitar o nosso culto de louvor e adoração a Ti. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. No livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Será que eu sei orar? Numa certa reunião de oração, como essa que nós estamos tendo hoje, um irmão, todos os cultos, ele levantava e fazia um pedido de oração específico. Então, ele dizia assim, irmãos, eu gostaria muito que vocês me ajudassem a orar e pedir para que o Senhor tire da minha vida as teias de aranha. E semana após semana, o irmão levantava e fazia esse mesmo pedido. Tire de mim as teias de aranha. As teias de aranha que ele se referia, obviamente, seriam as fraquezas, as tentações, as dificuldades da vida, né? Uma irmã, depois de muito ouvir esse pedido, ela se levantou e disse assim, irmãos, vamos orar para que o Senhor mate a aranha. Né? As teias? Não. Vamos pedir para que ele mate a aranha. Enfim, a palavra do Senhor nos dá orientações de como deve orar e Jesus, com os seus discípulos, ele deu uma oração específica que nós conhecemos, né? Vamos continuar a nossa leitura? No versículo 9, ele nos diz assim, Pai nosso que estás no céu. Antes, fazendo uma observação, a oração do Pai Nosso, ela pode ser comparada à forma com os 10 mandamentos. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 formas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A oração do Senhor também. A primeira parte, ela se dirige a Deus e depois ela se dirige, volta a atenção às nossas necessidades. Então ela começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha que privilégio, nós temos o prazer de se dirigir ao Rei do Universo como Pai. A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos e fazemos a sua vontade, foi dado a nós o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. E como é gostoso, né, nos dirigirmos e dizer, Pai,
É gostoso ouvir. Eu tenho filhos, tenho 2 filhos já, tenho netos. E aí é gostoso quando a minha filha diz mãe, ou quando se dirige ao pai e diz pai, né? É aquela sensação de proteção, de cuidado, de amparo. Nós temos esse privilégio para com o nosso Deus, nos dirigirmos a Ele como pai. Mas o fato de nos dirigirmos a Ele como pai não tira de nós o dever de reverenciar esse Criador. Santificado seja o teu nome. Eu não posso entrar na sala de Deus, como se fosse numa audiência, ou como se fosse na casa de um amigo, onde eu chego, entro, jogo as coisas em cima do sofá, abro a geladeira e falo assim, e aí, tudo bem? Não. Ele é o nosso Pai, mas ele é santo e merece ser honrado com o devido respeito. Continuando a oração no versículo 10, venha o teu reino. Quando Jesus disse essa parte, para Jesus e seus discípulos, o reino de Deus não se limitava a uma realidade futura apenas, no auge da história, mas a uma experiência presente no coração do ser humano. O reino de Deus ainda não existe, não é verdade? Em sua plenitude no presente. Por isso, cabe a nós orarmos, trabalharmos pelo avanço da sua palavra aqui nessa terra, para que a salvação possa se fazer presente no coração de todos. Venha o teu reino. Será que quando nós oramos na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, nós realmente queremos que venha esse reino? Olha aí uma pergunta para você meditar um pouquinho e refletir sobre ela. Continuando no versículo 10, queridos, nos diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí eu, particularmente, a Adriana, acho uma das coisas assim difíceis da oração do Pai Nosso. Sabe por quê? Sempre que nós temos uma questão a resolver e nós nos dirigimos ao nosso Deus, nós pedimos a Ele, mas nós já temos um desejo, não é verdade? Então, muitas vezes eu oro e falo, Senhor, eu quero muito isso, por favor, Senhor, me dá muito isso. Às vezes a gente até se comporta como aquelas crianças birrentas, me dá, né? Para Deus. E não pedimos para que Ele faça a vontade dEle. Sabe por quê que muitas vezes nós não pedimos? Porque a vontade de Deus não é como a nossa vontade. E será que é fácil? Você aí, pensa e seja bem franco. Você acha mesmo fácil pedir que Deus faça a sua vontade na tua vida? A vontade dele na sua vida e não a sua? Acha mesmo fácil? Acha fácil quando você ora para Deus e pede aquele emprego, porque é o emprego dos sonhos, onde você vê a oportunidade de crescer, a oportunidade de carreira, e aquele emprego não vem? Ou mais ainda, quando estamos aí vivendo uma pandemia, né? Tantos feridos, tantos doentes, tantas perdas, tantas pessoas que se foram. É provável que em algum momento você passou por uma situação como essa e você orou para Deus e falou, Senhor, não deixa meu querido morrer. E esse querido morreu. Foi fácil aceitar que Deus permitiu que ele se fosse? Será que é fácil? De fato. Falando de música, como eu disse, eu sou uma amante, gosto muito da música. Eu estava ouvindo uma música esses dias e a música dizia assim, se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim está perfeito. Se ele não responder, eu vou entender, porque mesmo em silêncio, eu jamais estou só. Linda, né? Muito linda. E aí, mas me chamou a atenção no comentário. Em um comentário, na verdade, em específico, que alguém colocou lá. A pessoa dizia assim, bonito de cantar, mas difícil de aceitar, mais difícil de se viver. E eu parei para pensar, falei assim, é verdade, muitas vezes eu peço algo para Deus e Ele não me dá. E como é que eu reajo a essa resposta? Porque uma coisa nós podemos ter certeza, Deus sempre responde às nossas orações. Ele sempre responde. Ele vai dizer sim, ele vai dizer não, ele vai dizer espere mais um pouco, mas ele vai responder. E como é que eu me comporto diante a resposta de Deus? Então, não é fácil dizermos que é gostoso e que a gente aceita com muita facilidade a vontade de Deus. Então, a minha sugestão é o que eu faço na minha vida, quando eu preciso resolver alguma questão, né? Eu sempre oro assim, Senhor, eu quero muito isso, mas faça a sua vontade. E, Senhor, se não for para ser como eu quero, me ajude a aceitar
a sua vontade na minha vida. Nós podemos ter a certeza de que o Deus que nós conhecemos é o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo vê, é o Deus que conhece o futuro, é o Deus que vê com olhos que você não tem, que eu não tenho. Então, quando ele diz sim para mim, como diz a música, está perfeito. Mas se ele disser não, nós também precisamos aceitar, porque o nosso Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus que não vai somar em nada a nossa vida, né? Mimos, que não vai somar. E muitas das vezes são coisas que podem me levar a perder a minha salvação. Então eu preciso entender, se Deus disse não, é não. Que nós possamos colocar em prática, né, essa questão. Senhor, se o Senhor não for fazer como eu quero, me ajude a aceitar, então, a sua vontade. Continuando aqui, verso 11, nos diz assim, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Aqui nós vemos a necessidade que temos de orar constantemente e diariamente. Não diz dá-nos o pão. Não, o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Então, a minha oração de hoje é para hoje. Amanhã eu preciso orar de novo. E é muito bom saber que Jesus, ele não passou por alto as nossas necessidades materiais. Nós temos relatos na Bíblia de situações onde ele supriu essas necessidades materiais. Por exemplo, quando ele fez o vinho na festa de casamento. Outro exemplo, quando ele multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão. O Jesus que eu sirvo e que você serve é o Jesus que se importa com você. Ele se importa com a sua saúde, ele se importa com a sua roupa, com o seu alimento, com o teto para se abrigar, com o seu estudo, com o seu trabalho. Sejamos, então, gratos a ele por tudo que ele tem feito por nós. Continuando no versículo 12, nos diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus também nos ensina na oração que devemos orar por necessidades emocionais e necessidades espirituais. Já que o problema do ser humano é o pecado, uma das petições centrais do Pai Nosso é sobre o perdão. E sabe, quando a gente pisa na bola, e a gente tem certeza, porque a gente não é bobo, às vezes a gente se faz, mas não somos, não é verdade? A gente sabe que a gente pisou na bola. E aí a gente fica assim meio sem graça, né, com Deus. Às vezes a gente quer se esconder, como Adão e Eva se esconderam, porque havia um pecado. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos perdoa, porque a Bíblia nos diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, não é isso? Então nós vamos a ele e pedimos, Pai, pisei na bola, me perdoa. E aí nós podemos sentir aquele alívio, sabe, gostoso de tô limpo, perdoado, leve. É muito bom, é maravilhoso. Eu preciso desse perdão todos os dias. E você? Com certeza também, né? Mas é muito mais que isso falar sobre o perdão nesse verso. Porque ele diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu tivesse parado aqui no perdoa as nossas dívidas, seria mais fácil, né? Mas não, ele continua, assim como perdoamos aos nossos devedores. E aí a Adriana acha que essa é a segunda parte difícil da oração do Pai Nosso. Às vezes a gente não tem nem coragem de orar. Sabe por quê? Porque nós não perdoamos da mesma forma como Deus nos perdoa. Sabe quando você passa por situações onde você é magoado e aí você fica assim, remoendo aquela situação, e como é que você vai fazer a oração do Pai Nosso? Então você fala assim, então deixa para lá, não vou orar, não. Olha, irmãos, realmente é muito sério. O perdão não é algo de se dar. Existem pessoas que têm mais facilidade em perdoar, né? Outras um pouco mais. Mas como é que a gente vai fazer, então, com essa questão? Não vou orar o Pai Nosso? E como é que ficam os pecados que eu tenho todos os dias, que eu cometo todos os dias? Então, aí eu penso que eu preciso mudar um pouquinho e dizer, Senhor, me ensina a perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar. Não quero, não estou com vontade, não estou disposta. Mas, por favor, me ajude a perdoar. Sabe, o que eu acho maravilhoso de Deus é que ele nos conhece profundamente. E não adianta a gente querer colocar uma máscara e fingir que as coisas não acontecem. Eu posso chegar e falar às claras com ele porque ele sabe. Então, eu posso dizer, Senhor, não quero. Não acho que não deve. Mas me ajuda, então.
me ensina a perdoar, me ensina a amar, me ensina a perdoar assim como o Senhor perdoa. Porque, irmãos, é muito sério. Se eu não perdoo o meu irmão, eu também não sou perdoada. Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 113, ela nos diz assim: aquele que não perdoa obstrui o próprio conduto pelo qual unicamente pode receber misericórdia de Deus. Você entendeu? Eu vou repetir. Aquele que não perdoa obstrui o próprio conduto pelo qual unicamente pode receber misericórdia de Deus. Você precisa receber misericórdia de Deus? Você precisa receber o perdão de Deus pelos seus pecados? Sim, né? Eu preciso. Então, perdoe. Que Deus possa nos ajudar a perdoar. Um dia desses eu estava assistindo um programa na Novo Tempo e tinha uma pessoa e ela dizia assim que quando nós perdoamos, que ela perdoava não era porque ela era boazinha, mas que ela perdoava porque ela era inteligente. E é verdade, porque, olha, tem que ser inteligente, porque se eu não perdoar, eu também não tenho perdão, né? Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar com essa questão também. E no versículo 13, já praticamente finalizando aí esta oração, nos diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existe uma outra versão que nos diz assim: concede-nos que não fracassemos no dia da prova. O meu marido tem uma fala que eu acho bastante interessante. Ele diz assim que ele sempre ora para que Deus o prepare para quando chegar a tentação. E é isso aqui mesmo. A verdade é isso mesmo. Porque nós não sabemos quando vamos cair. É fácil a gente olhar para o pecado do outro, para a queda do outro e apontar. Mas a própria Bíblia nos diz, você que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, a nossa oração deve ser: Senhor, quando chegar a tentação, me ajude a suportar. Mas o problema aqui também, eu vejo, é o seguinte, que muitas vezes nós pedimos para Deus nos livrar da tentação, mas ficamos pertinho dela. Porque muitas vezes a tentação é legal, né? Eu gosto. Eu sei que não pode, mas eu vou só um pouquinho, porque só um pouquinho não vai ter problema. E aí nós brincamos com a tentação. Um repórter foi fazer uma matéria com uma encantadora de serpentes. E quando ele chegou lá, ele ficou surpreso ao se deparar com a encantadora, porque ele imaginava que fosse alguém mais velho, né, que tivesse ali com essa atitude agora. E aí ele percebeu que não, era uma jovem muito bonita. E ele perguntou para ela assim: mas você não tem medo de brincar com essas serpentes? Porque uma picada pode ser fatal para você. E aí ela dizia assim: não tem problema, porque o dia que eu quiser, eu paro de mexer com elas. Então, assim, na hora que eu quiser, não quero mais mexer com essas serpentes, eu deixo. E durante a entrevista, ela foi picada por uma das serpentes. E aí ela começou a passar mal e falou assim para o repórter: corre até o andar de cima, que lá no banheiro, num frasco, tem o antídoto. E ele, nervoso com a situação, né, ele foi correndo, localizou, e na hora de abrir o antídoto, ele quebrou o frasco. E viu ali o antídoto escorrendo pelas mãos dele. E ele perguntou para ela, desesperado: onde tem mais? E ela disse: não tem mais. E aquela moça, jovem, linda, morreu porque ela brincava com aquelas serpentes. Da mesma forma é a tentação, queridos. Da mesma forma, não podemos brincar com elas. Precisamos nos afastar, porque às vezes o inimigo diz assim: não tem problema, é só hoje, amanhã você não faz. Mas você não sabe se o amanhã vai chegar, se vai dar tempo, né? Então, que nós possamos sempre orar e pedir: Senhor, não me deixe cair. Ou, Senhor, mas me dê forças para me afastar. Ou mata a aranha da minha vida, né? Não somente tira as teias. E para finalizar, o versículo 13, ele nos diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Realmente, Jesus se importa com cada detalhe da nossa vida. E ele se importou em nos ensinar qual a melhor maneira de orar. O privilégio da oração está à nossa disposição e deve ser
Nós devemos nos apropriar desse privilégio, né? Todos os dias, todo instante, sempre que pudermos, nós temos que falar com o nosso Deus. Aqui diz assim, ó, nenhum outro recurso pode substituí-la. Se a oração for negligenciada, se a oração for desprezada, você perderá o apoio espiritual. E aí eu gostaria de finalizar a meditação dessa noite com a seguinte pergunta: como está a sua vida de oração? Quanto tempo você passa em oração? Será que a gente só faz aquelas orações rápidas, né? Quando a gente vai tomar café, quando a gente vai almoçar, Senhor, abençoe esse alimento, obrigado por não deixar faltar, amém. Não é suficiente, queridos. Assim como nós precisamos respirar, a oração é a respiração da alma. Assim como nós precisamos respirar para nos mantermos vivos, precisamos também orar, falar com o nosso Deus diariamente, a cada instante, para que possamos nos manter vivos também espiritualmente. Viva de joelhos e Deus usará a sua vida como um instrumento para compartilhar a sua mensagem de salvação. Que esse Deus maravilhoso que eu sirvo e você também, a cada dia, fale ao nosso coração para que nós possamos manter uma vida de oração e assim nós poderemos ser transformados à sua imagem e semelhança. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É o meu desejo nessa noite para você.